Saudações líricas, poéticas e enfáticas. Depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta ao Sala de Poesia em sua 31ª edição. Eu continuo sendo o Hélio Baragatti e espero que vocês continuem sendo os espectadores do canal, porque é sempre uma honra contar com vocês, é sempre uma honra produzir esses vídeos para vocês que se interessam pela poesia, para vocês que se interessam por todos os assuntos a ela associados. Esse vídeo, esta edição do Sala de Poesia, é uma edição muito especial, por ser a edição de retorno do nosso canal, por ser uma edição dedicada a um poema pelo qual eu tenho um carinho muito especial, e também a um poeta, dedicada a um poeta pelo qual eu possuo também um apreço muito especial. Aproveitando o ensejo de que no dia 20 de outubro de 2021 saiu o resultado do Prêmio Camões de Literatura. E o prêmio foi para Moçambique, para uma escritora moçambicana, a Paulina Chiziane. Ela foi a terceira moçambicana a receber o Prêmio Camões. O segundo foi Mia Couto, em 2013. E o primeiro foi justamente o autor que será abordado neste vídeo de hoje, nesta edição de hoje, que é o José Craveirinha, que recebeu o Prêmio Camões no ano de 1991. Dos inúmeros poemas que ele escreveu, foi escolhido para este vídeo um que foi escrito no ano de 1955. Se não foi escrito nesse ano, pelo menos foi publicado pela primeira vez nesse ano, no jornal O Brado Africano, onde José Craveirinha tinha uma coluna dominical. O jornal, eu não me lembro a periodicidade dele, no entanto, sei que aos domingos tinha a coluna do José Craveirinha, onde ele publicava seus poemas, às vezes crônicas, às vezes artigos, às vezes reportagens, já que ele era cronista, contista, poeta, ensaísta e até mesmo atleta. Craveirinha jogou futebol, Craveirinha praticava o atletismo, corridas de 5.000 e de 10.000 metros. Craveirinha nasceu na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Naquela época ainda não era Maputo, ainda era Lourenço Marques. Foi no ano de 1922. Lembrando que Moçambique só se tornou independente em 1975 e que só neste ano, com a independência, que a capital passou a se chamar Maputo. O Craveirinha nasce na periferia e ele cita os bairros da periferia de Maputo nos seus poemas. Ele cita o Chipamanini, ele cita o Alto Maé, ele cita a Mafalala, ele cita o Xamanculo, que são todos bairros da periferia de Moçambique, aliás, da periferia de Maputo. Ele tem orgulho de dizer que o lugar onde ele nasceu era a estrada por onde passavam os guerreiros do Zixaxa. Quem era o Zixaxa? Zixaxa era o chefe militar do Império de Gaza, que foi a última grande resistência à colonização portuguesa dentro de Moçambique. Obviamente que o império foi derrotado, o último imperador era Ngungunyane, e o tio de Ngungunyane era Zixaxa. E ele então fazia questão de dizer que nasceu na estrada do Zixaxa. Aliás, Gaza, essa província, ela é muito cara a Moçambique, a história de Moçambique. O Craveirinha não nasceu em Gaza, ele nasceu em Maputo, ele nasceu no centro, ele nasceu na capital.
Mas Gaza foi onde nasceu a Paulina Chiziane. Paulina Chiziane nasceu em Manjacaze. E em Gaza nasceram também Eduardo Mondlane, fundador da Frente de Libertação de Moçambique, presidente durante os primeiros anos. Nasceu lá também Samora Machel, em Gaza. Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique. Né? Havia lá a sede do Império, que foi a última resistência que nós falamos aqui. Então, é uma região muito cara a Moçambique. Craveirinha era filho de pai português e de mãe ronga. Ronga é uma etnia que existe lá em Moçambique. Há várias etnias, uma delas é a etnia ronga. O Craveirinha era filho de mãe ronga e de pai português. Por isso o nome José João Craveirinha era o nome dele. Embora no lugar onde ele nasceu, entre os rongas, entre a família da mãe dele, ele fosse conhecido como Sonto. Sonto é a palavra ronga que significa domingo. Né? E por incrível que pareça, Sonto vem de Sunday. Então, da maneira como eles diziam Sunday, veio Sonto. Então, Craveirinha era Sonto para eles e José João Craveirinha para o resto do mundo. José Craveirinha escreveu esse poema, Quero Ser Tambor, como eu disse, é o poema que nós falaremos sobre ele hoje. Ele escreveu, ou deu-se a primeira publicação desse poema em 1955. Mas ele foi publicado em livro apenas em 1974, na obra intitulada Caringana wa Caringana. E foi através desta obra que eu conheci o poema, porque quando a minha família residiu em Moçambique, eu fui concebido lá, eu vivi lá também um tempo, a minha mãe comprava livros em uma livraria que havia lá. Na verdade, era um lugar que vendia livros usados, um sebo, a gente poderia chamar de um sebo. Lá meu pai encontrou, por exemplo, uma edição rara de Os Lusíadas, onde havia a primeira biografia de Camões. Mas a minha mãe comprava alguns livros lá, e um dos livros que ela comprou foi Caringana wa Caringana, que é uma expressão ronga que significa era uma vez, uma expressão ronga que significa era uma vez, ou seja, portanto, Caringana wa Caringana é era uma vez em ronga. E a minha mãe adquiriu esse livro, leu esse livro para mim, e esse poema me saltou aos ouvidos, né? E me despertou a alma, me despertou na alma o interesse pela poesia moçambicana. Foi por esse poema que eu comecei meu interesse pela poesia moçambicana, que foi tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso em letras, e que foi tema também da minha dissertação de mestrado em letras e linguística. Então, José Craveirinha foi o tema, a poesia moçambicana foi o tema, e este poema é um dos primeiros em que se reivindica a identidade nacional moçambicana através do tambor. Ele, Craveirinha, o eu lírico do poema, ele reivindica ser tambor, ele não quer ser nada além de tambor. Quer dizer, ele não quer nada além de ecoar como as suas tradições ecoam, soar como as suas tradições soam, e não mais como mandam que ele soe, como mandam que ele ecoe, como mandam que ele siga uma determinada tradição que não é a dele. Então, o que está sendo pedido, o que está sendo reivindicado aqui, antes de qualquer coisa, é a identidade africana do povo moçambicano. O eu lírico, portanto, acaba não sendo só o Craveirinha. O eu lírico é Moçambique. O eu lírico é o povo moçambicano, o eu lírico é África. Então, é África quem está pedindo para ser África. A África pedindo para ser tambor. Os africanos pedindo para serem africanos. Os moçambicanos pedindo para serem moçambicanos. Então, o pedido pela identidade é a reivindicação pela voz. Antes da reivindicação pela independência, antes
da reivindicação pela cultura, ele reivindica a identidade, que aqui é representada pelo tambor. E ele deixa bem claro que não é só tambor que ele deseja ser. Só tambor é por enquanto. Depois ele vai reivindicar outras coisas. Ser flor, ser rio, ser zagaia, ser poesia. Poesia que é a liberdade, a independência suprema. A zagaia é a guerra, é a arma, é a luta. Então ele lutar como moçambicano para alcançar essa independência. Independência que é representada aqui como a grande festa do batuque. E é interessante também, antes da leitura do poema, a gente entender aqui uma oposição que existe quando Craveirinha chama Deus de velho Deus dos homens. Velho Deus dos homens. Por quê? Primeiro, porque normalmente a representação física de Deus, a representação imagética, iconográfica de Deus, é a representação de alguém velho, de um velhinho. Então, velho Deus dos homens. Por quê? Porque os brancos da época, as elites brancas da época, não considerava os negros homens. Para eles, os negros não eram homens. Então, eles utilizavam a oposição negros versus homens. O Craveirinha se apropria dessa linguagem, se apropria dessa oposição e subverte esta oposição com brilhantismo, criando esse poema. Esse poema que já foi dito por tanta gente, inclusive pela Maria Bethânia. A Maria Bethânia, grande cantora brasileira, grande declamadora, ela disse esse poema, Quero Ser Tambor. E eu abro aqui para vocês o seguinte, que a minha ideia original, quando eu pensei em um vídeo sobre o poema Quero Ser Tambor, era fazer um vídeo declamando e tocando djembe. Eu tenho um djembe na minha casa, que é um instrumento africano, instrumento senegalês, mais precisamente. Eu tenho lá em casa, porque eu toco percussão, tenho lá o meu djembe, e eu queria fazer esse vídeo tocando djembe. Mas eu vi pessoas fazendo vídeos, declamando esse poema, com sons de tambores ao fundo. E os sons eram tão mágicos, tão impressionantes, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque o que eles já fizeram já está ótimo, já está brilhante. Eu não vou conseguir chegar no nível deles. E aí então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, analisando, falando um pouco sobre o Craveirinha, falando um pouco sobre o poema Quero Ser Tambor, lendo, que eu vou ler no final, né? O poema Quero Ser Tambor, mas é importante a gente dizer que o Craveirinha foi alguém que teve a instrução formal muito pequena, muito pouca. Ele estudou até o que hoje nós chamamos de 5º ano apenas. Porque o pai dele, embora fosse um colono português, ele era pobre. Ele não tinha condição de matricular os 2 filhos na escola. Então ele precisou optar por um. Optou pelo mais velho, que, se eu não me engano, tornou-se médico, não tenho certeza. E o José Craveirinha, ele tinha 2 filhos, né? Um era o José Craveirinha, que é o mais novo, José João Craveirinha, e o outro era mais velho, que era o João José Craveirinha. Então era o João José e o José João. O João José estudou mais e o José João não estudou tanto. Mas o irmão mais velho passava o que ele aprendia para o irmão mais novo. A ponto do José Craveirinha ingressar no jornalismo como revisor de texto. Revisor, ele começou como revisor. Depois ele foi para a parte da crônica esportiva, porque ele era esportista. E da crônica esportiva ele foi para as variedades, para a cultura e para a poesia. Então, esse é José Craveirinha, e eu quero compartilhar com vocês desse grande nome da literatura moçambicana, o poeta nacional de Moçambique, o modernizador da ortografia moçambicana. Até a ortografia ele moderniza, né, tornando mais
fácil a escrita, né? O Craveirinha tem um papel muito importante em Moçambique como poeta nacional. O Craveirinha é para Moçambique o que o Shakespeare é para a Inglaterra. O Craveirinha é para Moçambique o que Luís de Camões é para Portugal. O José Craveirinha é, aqui no Brasil já tem muitos poetas, mas a gente poderia compará-lo com talvez o que Carlos Drummond de Andrade é para o Brasil, o Craveirinha seria para Moçambique. Então agora eu compartilho com vocês a leitura do poema. Espero que lhes agrade, espero que eu consiga fazê-la da maneira adequada. Quero ser tambor, José Craveirinha. Tambor está velho de gritar. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. E nem flor nascida no mato do desespero, nem nem com... Não acredito. Não, dá para emendar o vídeo. Começa de novo. Quero ser tambor, José Craveirinha. Tambor está velho de gritar. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor, gritando na noite quente dos trópicos. E nem flor, nascida no mato do desespero, nem rio, correndo para o mato do desespero, nem zagaia, temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia, forjada no lume vivo do desespero, nem nada, só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor rebentando o silêncio da Mafalala, só tambor velho de sentar no batuque do meu povo, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia, e nem mesmo poesia, só tambor, ecoando a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. Pois é, pessoal. Esse é o poema do José Craveirinha. Quero ser tambor. É um poema forte, pelo menos quando eu digo o poema, quando eu ouço o poema, quando eu sinto as frases, os versos, é como se o tambor pulsasse dentro de mim. Eu penso que quando Craveirinha escreveu esse poema, ele tinha o tambor pulsando dentro dele. Eu não sei se é porque eu lido com percussão, e o contato da percussão é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito visceral, é muito visceral. Não sei se é por isso que esse poema me emociona tanto, mas eu espero ter conseguido compartilhar esta emoção com vocês. Pois bem, este foi o Sala de Poesia,
em sua 31ª edição. Agradeço a todos os espectadores e a todas as espectadoras que acompanham, que acompanharam e que vierem a acompanhar esse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima com mais um Sala de Poesia.